Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês um pouco sobre o livro Magia de Papel da Charlie M. Holmberg, lançado pela editora Passaporte. Magia de Papel é o primeiro volume de uma série e também é o primeiro livro da editora lançado aqui no Brasil, e ela já chegou chegando, né, com uma fantasia de época que, gente, me divertiu muito e me deixou muito felizinha. E olha que eu não sou aquela maior leitora de fantasia de todos os tempos. Nesse livro aqui a gente vai conhecer uma sociedade mágica e ele se passa na Londres do começo do século XX. A protagonista é a Seone Twill e ela veio de uma família muito humilde e conseguiu se formar no Instituto de Mágica como a primeira da classe, tipo a primeira de todo o instituto. Ela se formou com honras e ela tinha muito o sonho de poder trabalhar com metal, de ser fundidora. Nesse livro aqui, os magos, eles podem trabalhar com coisas que foram criadas pelo homem. Então eles podem trabalhar com metal, com vidro, com papel, com borracha, com plástico, mas eles não podem trabalhar, por exemplo, com pedra, que são materiais que não foram criados pelo homem. Eles só podem manipular coisas criadas pelo homem. E aí quando a Seone se forma, super feliz, louca pra poder ser fundidora, trabalhar no mínimo com metal, né, que era o sonho da vida dela, ela acaba descobrindo que não vai poder trabalhar com o material que ela escolher, porque estão faltando magos do papel. E ela vai ser obrigada a trabalhar com o mago do papel. E aí ela fica muito triste porque o papel não é um material que é utilizado muito, porque as pessoas, elas meio que ignoram o papel. Por que papel, né? Papel tipo é mó sem graça e tal. Então no começo do livro a gente vai acompanhar a Seone indo pra casa do mago, do qual ela vai ser aprendiz. E ela tá super emburrada e não sabe muito bem o que ela vai encontrar lá. Tá triste com a ideia de que ela vai ser obrigada a trabalhar com papel pro resto da vida, porque a partir do momento que você se vincula a um tipo de material, você não pode trocar este tipo de material. Então ela tá indo assim meio que retesada, mas ela vai, né? Se é a única forma que ela tem de praticar magia, ela prefere praticar magia. E aí quando ela chega na casa desse mago, ela já é surpreendida, porque quem abre a porta pra ela e a maga que está fazendo companhia a ela é um esqueleto de papel. E ela começa a perceber que talvez a magia de papel não seja assim tão chata quanto ela estava imaginando. E aí ela vai conhecer um mago, que a princípio a gente acha que vai ser um cara super antigo, super velhinho, né, que vai ser meio chato aí, e ela descobre que não. O Emery, ele tem 30 anos e ele é completamente diferente do que a Seone estava esperando. E além disso, ele também tem aí algumas, né, ideias, e ele tem uma vida meio assim louca, e ela fica bem confusa com relação a quem é este homem. E ela começa, né, a descobrir sobre dobraduras, e ela descobre que dobrar é diferente de dobrar, e ela começa a perceber aí alguns detalhes que tornam a magia feita de papel muito interessante, mesmo que ela esteja ainda meio que receosa com o fato de que vai ter que se vincular ao papel. Mas conforme as aulas vão acontecendo e ela vai descobrindo mais sobre esse papel aí, mais ela vai querendo aprender, mais ela vai querendo desvendar, e isso faz com que ela também queira desvendar mais do professor Emery, e ela começa, né, a ficar mais próxima dele e a descobrir coisas que relacionavam eles mesmo antes dela conhecê-lo. E a partir de então a trama começa a se desenrolar. A Seone, ela foi bem receosa com relação à magia do papel, mas ela começa a perceber detalhes que não só são utilizados ali na magia do papel, mas que começam a fazer sentido nela como pessoa, e ela começa a desvendar coisas sobre si própria que ela não conhecia através dos aprendizados aí com o mago do papel. E aí quando chega o plot twist da história e a trama se desenrola completamente, é que ela começa então a perceber realmente coisas, detalhes sobre o mundo que ela não conhecia, e ela vai ficando cada vez assim mais empolgada com o tipo de magia que ela planeja, e acaba descobrindo que o papel, ele pode ser utilizado de formas que ela sequer imaginava, e que o fato de que você pode dar vida ao papel e que você pode fazer com que o papel seja uma arma muito poderosa em suas mãos, dependendo da forma como você pratica a magia, ele pode até ser a melhor arma de todas. Mas só que nem só de coisas boas vive o homem, e aqui nesse livro também a gente descobre que algumas pessoas deturparam o sentido da coisa criada pelo homem e começaram a fazer magia com sangue, magia com corpo, que é, né, a famosa magia negra. E aí a
Seone vai entrar em um embate aí com uma praticante de magia negra e a gente vai ver como é que vai acontecer no decorrer da trama. E, gente, eu adorei, porque chega no plot twist, que é um ponto que é até apresentado aqui na sinopse, mas que eu não quero contar pra vocês aqui na resenha. Eu até contei no stories, mas depois eu me arrependi. E aí, quando esse plot twist acontece, é muito inesperado, sabe? Do nada ele acontece e a partir de então a história entra numa reviravolta que eu nunca tinha imaginado, gente. É surpreendente. E a gente, pra se adaptar nessa nova reviravolta, que é um tanto quanto estranha, é muito intenso, porque a gente vai... Primeiro a gente fica se questionando o que tá acontecendo aqui, como é que ela conseguiu fazer isso. E depois a gente começa meio que entender aquilo ali e a trajetória que a Seone vai ter que traçar, né, pra conseguir ser salva e salvar as pessoas que ela gosta durante essa batalha que ela tem. Mas o interessante é que é uma batalha contra algo, contra alguém, mas também é uma batalha contra ela mesma. É uma batalha em que ela precisa desvendar seus próprios medos, em que ela precisa descobrir coisas, ler nas entrelinhas, sabe? Ela precisa praticar tudo aquilo que ela descobriu desde a infância e ela está em um lugar diferente, ela está vendo as coisas por um ponto de vista diferente e é muito intenso a forma como isso é praticado dentro da trama e tornou a fantasia muito real, porque a forma como a autora descreve as cenas faz com que a gente se sinta meio que no lugar e é muito intenso porque ela faz paralelo com coisas que a gente tem contato no dia a dia, então isso torna a trama muito gostosa de acompanhar e a gente se sente realmente ali dentro e envolvido com o que está acontecendo no meio do livro. É uma fantasia de época, como eu já mencionei, e a gente então não tem aqui apetrechos modernos, coisas eletrônicas, isso passa, né, na trama, porque começo do século XX, mas realmente não tem nada assim no linguajar da trama que remeta a uma história de época, devo confessar. No entanto, isso passa tão livre assim no livro que a gente nem sente falta disso mesmo, dessa tratação de época na história, ela passa meio que batido assim. E por ser também um livro mais voltado pra jovem adulto, eu acho que é um young adult, uma fantasia young adult de época, né? Eu acho que também facilita muito no caso da leitura pra jovens, porque não tem toda aquela pegada de época e tal, e torna a leitura muito divertida e muito dinâmica. Uma coisa que não tem muito também é sobre o lugar. A gente sabe que se passa ali nos arredores de Londres, mas não tem esse detalhe de localização, de como é ali a época. Enfim, gente, foi uma leitura que eu adorei, eu me diverti muito lendo. É um livro que você termina com o coração aquecido, sabe? Eu tava esperando as coisas que foram acontecendo, mas eu não estava esperando a forma como a história foi se desenrolando. E alguns pontos de trama, assim, me deixaram muito aflitas e me deixaram muito felizes, e é um livro que causa diversas emoções dentro da gente. Eu estou super ansiosa pelo próximo volume, porque esse primeiro aqui, sabe, quebrou as minhas estruturas e me deixou muito felizinha, e eu fiquei muito contente com a forma como a história foi conduzida. E é uma fantasia muito diferente, é uma fantasia que tem uma protagonista muito forte, que tem uma protagonista que precisa enfrentar os próprios medos, sabe? E é uma protagonista que a gente consegue se identificar, porque ela não é uma pessoa 100% boa, e é outra coisa que fala muito nesse livro aqui, que as pessoas, elas não são 100% boas ou 100% ruins, sabe? E ele apresenta essas facetas, e tem uma parte mesmo que ele fala sobre isso, sobre coisas que as pessoas já fizeram e das quais elas não se orgulham, mas que isso faz com que as pessoas sejam quem elas são. Então eu acho que é uma olhada bem diferente, né, dentro de uma fantasia que é muito voltada pro público jovem adulto, mas também que é muito bem recebida para adultos mesmo, para pessoas já de mais idade, e é um livro que vai fazer você se divertir. É uma leitura muito que passa muito rápido, a gente não quer largar o livro, a narrativa prende, a forma como cada capítulo termina chama para o próximo, e eu acho que isso é muito importante em um livro desse tipo. A capa, como eu já falei, é linda, eles manteram a capa que foi lançada lá fora, é um livro que, é uma série que, se eu não me engano, tem 3 ou 4 livros já, e aqui a gente já tem um pedacinho do próximo, que vai se chamar Magia de Vidro, que também tem uma capa muito bonita, e eu adorei todos os detalhes, a revisão também tá muito bem feita, a diagramação é ótima pra ler. Eu encontrei alguns pouquinhos erros de revisão, mas nada assim que atrapalha a leitura mesmo, ela é muito fluida e muito gostosa. E é isso, gente, se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no joinha pra mim, de se inscrever no canal pra não perder as novas atualizações e de seguir a gente nas nossas redes sociais, os links estão aqui no box de informações. Vou deixar o link de compra do livro também aqui no box de informações, e este vídeo contém o patrocínio da editora Passaporte, que foi o que me convidou a ler e contar pra vocês o que eu achei dessa história aqui. É isso, espero vocês no próximo vídeo, um super beijo e até lá. Tchau!